Muito boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial hoje para as cidades de Sabará, Santa Luzia, Betim e toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Cruzeiro joga pela classificação no Paraguai. Time pode entrar em campo com a vaga garantida. Cuca, perto de superar Luxemburgo. Atlético ligado na Copa do Brasil, sem Jobson e com Ricardo Bueno. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Frederico Jota, Flávio Carvalho, Fábio Pinel. Então vamos até Assunção. A Raposa entra em campo hoje à noite pela 5ª rodada da Copa Libertadores contra o já eliminado do Guarani. Ontem teve treino no local da partida, de logo mais. O Cruzeiro em seu último treinamento no Defensores del Chaco para enfrentar o Guarani. Grupo tranquilo, descontração. Cuca participa do recreativo. Montilho vai pro gol. Nessa conversa, Cuca deve estar alertando. Mesmo jogando diante do Guarani, a equipe paraguaia sem chances de classificação, não esperem vida fácil. Facilita e dificulta, porque joga natural, sem uma responsabilidade, sem uma pressão de ter que ganhar. Então é complicado, a gente tem que ter organização, respeito ao adversário, como nós sempre temos, né? E o grupo tem. Conhecemos muitos jogadores do Guarani. Vamos fazer um jogo equilibrado, como a gente sempre tem feito. E a galera parece ter mesmo entendido. A gente tem um jogo importante, fora de casa, com uma equipe que já está eliminada. Então isso torna o jogo mais difícil ainda, pelas condições, né? Um time que vem sem responsabilidade, que de repente vai jogar para frente, buscando o gol. E a gente tem que ter atenção, porque consolidando a nossa classificação, a gente pode dar um passo grande a também chegar em primeiro lugar, que é o nosso objetivo, né? Então a gente já vai jogar com o resultado do Estudiantes nas nossas mãos e dependentemente de um tropeço deles lá em Ibagué, a gente pode consolidar a primeira colocação, que é o mais importante. É isso, e Thiago Ribeiro, artilheiro do Cruzeiro na temporada, não era titular, recuperou a vaga no ataque. O ataque não deu para escapar. Foi bom, foi bem lá no último jogo, por isso a manutenção deles, o Wellington fica como opção, assim como o Ortigosa também. E a gente tem a ambição de vencer, de garantir o primeiro lugar do grupo e quem sabe, lá ao fim da primeira fase, garantir a primeira colocação no geral, né? É os objetivos que a gente tem. Então, independente deles entrar mais motivado ou não, a gente tem que entrar 100%, como a gente vem fazendo. Então, o Cruzeiro está lá no Paraguai, tem essa definição hoje, se vai ser o primeiro do grupo, pode ter essa certeza hoje, vai depender do resultado do Tolima e do Estudiantes. Vai que o Tolima, né, em casa, com a pressão, ele precisa, é bom dizer isso, ele ainda está na disputa, então ele precisa de uma vitória. Se vencer aí por 3 gols de diferença, pode garantir uma situação melhor para ele. A gente pode esperar que o Cruzeiro pode contar com o Tolima nessa história. Pode, só que eu acredito que o Tolima não vai fazer 3 gols no Estudiantes. O Tolima é um time que não tem essa vocação tão ofensiva assim. Ele tem vocação para bater, né? O campo dele é um brejo. O campo então, são outras situações. E tem outra coisa também, é um time lento, é um time que toca muito bem a bola, mas não é aquele time ofensivo e etc. A gente não viu, ele ganhou do Guarani por 1-0, com um gol no finalzinho. Agora, mais do que saber se vai ser primeiro ou vai ser segundo, a gente tem que ter uma certeza. O Cruzeiro é 1000 vezes melhor que o Guarani. Sem dúvida. Mas não custa lembrar que o Guarani, na hora que, nos primeiros momentos do jogo aqui em Sete Lagoas, deu muito trabalho. O Guarani chegou a criar boas oportunidades, se fosse um time um pouquinho melhor qualificado, poderia até ter complicado a vida do Cruzeiro. Agora, mais importante que o primeiro lugar é ser o primeiro geral, ou pelo menos ficar melhor colocado no final da primeira fase, né? A gente lembra uma vez, até na época do Adilson Batista, que o Cruzeiro foi fazer um jogo lá em Potosí, apesar da altitude à parte, deu uma patinada, tomou aquela goleada, pegou o Boca de cara na outra fase. Eu acredito que os jogadores estão muito conscientes disso. Agora, só não podem realmente achar que o time está descompromissado e etc e tal. É melhor, mas tem que provar isso dentro de campo. Agora, Flávio Carvalho até dizia hoje na redação aqui da Band o seguinte: eu nunca vi o Cruzeiro nos últimos tempos tão focado numa situação, um grupo tão determinado em termos de Libertadores. E digo mais, ele está aliando isso a uma condição técnica. Eu ainda não vi nessa Libertadores um time que tem um diferencial técnico tão grande como o Cruzeiro tem, com tantas opções táticas pelo meio. Daqui a pouco até o Cuca vai falar dessa diferença que dá com o Henrique e o Guerreiro na equipe, e até
até opções ofensivas. Então, quem tem que fazer valer a sua história é o Cruzeiro. Claro, o time do Cruzeiro hoje, sem dúvida alguma, pelo que a gente viu dos outros jogos aí na Copa Libertadores, é o time que praticou o melhor futebol. Teve um grupo mais forte, um grupo, né, que até era chamado de grupo da morte. O Cruzeiro facilitou a vida no grupo, dele. Agora, antes do jogo do Tolima, acho que o empate já seria um bom resultado desde que o Cruzeiro vença o Guarani. Porque o Estudiantes iria 10 e a diferença do saldo de gols é muito grande para o Estudiantes tirar na Argentina. Só que o Guarani, entrei hoje no site do Guarani, o técnico convocou todos os titulares. Não existe uma definição de equipe. Né? Só que ele disse o seguinte, que ele pretende poupar o goleiro, os 2 zagueiros, um jogador do meio campo e 2 atacantes. Porque sábado ele tem um clássico lá contra o Cerro Porteño. Né? E ele vem de uma derrota no Campeonato Paraguai. Então, ele diz que vai focar, claro, no jogo de sábado contra o Cerro Porteño. Então, isso aí, se ele tirar 6 ou 7 titulares do time do Guarani, pode facilitar um pouco mais. Não quer dizer que torna a vida do Cruzeiro mais fácil, né? Mas, em compensação, né, o time titular já não é bom, o time reserva pode ser, né, mais facilitado para o Cruzeiro. Então a gente fica nessa torcida. Agora, o Cruzeiro, com o time titular do Guarani, sem o time titular e sem torcida, eu acho que o Cruzeiro hoje, sem dúvida alguma, sai de lá com os 3 pontos e chega a 13 pontos. Sei lá, esse pode ou não facilitar a vida se fosse um monte de reserva. Porque também tem aquela história, né? O cara quer mostrar serviço, está diante do Cruzeiro, o Cruzeiro é uma atração. Eu estava comentando hoje também o seguinte, que o pessoal aqui no Brasil, né, a mídia nacional, está dando pouca atenção para o Cruzeiro efetivamente em termos de Libertadores, a campanha que ele vem fazendo na Libertadores. Mas o restante da América do Sul toda destaca o futebol diferenciado que o Cruzeiro apresenta, destaca o favoritismo que o Cruzeiro tem. Então, é claro que tudo isso está sendo levado para esse jogo do Guarani. E você vencer uma equipe como essa em casa, mesmo não tendo valor para a tabela, para a sua classificação, tem um peso. Certamente, assim, guardadas as devidas proporções. Assim como a Copa do Brasil é uma vitrine para o IAP, na Libertadores, as equipes de menor porte jogam para mostrar o seu futebol para todo o continente, ainda mais contra o Cruzeiro, que, como você lembrou, chamou a atenção de toda a mídia pela América do Sul. Até que dentro do Brasil, tirando Minas Gerais, o Cruzeiro não está sendo destacado, de forma equivocada, diga-se de passagem. Mas na América do Sul estão todos atentos aos jogos do Cruzeiro. Então, independentemente de serem jogadores reservas do Guarani que vão atuar esta noite, o time vai querer dar um trabalho sim para o Cruzeiro, todo mundo querendo mostrar serviço contra esta que é uma das melhores equipes da competição. Estou com você, Edmar, eu vi vários jogos da Libertadores e o Cruzeiro está disparado à frente, tecnicamente, dos seus principais adversários. Poucas equipes estão representando um bom futebol na competição e o Cruzeiro tem tudo para ter um sucesso esse ano na Libertadores. E só para lembrar que a grande mídia no Rio de Janeiro, o Fluminense dificilmente vai se classificar. Tem 2 jogos seguidos fora de casa. Né? Vai jogar contra o Nacional que acontece? E lá na Argentina. Assim. E o Santos também. Não, mas a notícia, né, pro Nacional é assim, nossa, o Santos está sendo salvo por fulano, nossa, o Fluminense está sendo salvo por outro. E o Cruzeiro, que tem realmente a melhor campanha, a melhor história, não está aparecendo. E tem uma coisa que a gente, é bom ressaltar, acho que tem hora que mexer com números é muito bacana. O Cruzeiro tem um aproveitamento de 82% nesse ano. Ele só perde para o Flamengo. É uma coisa mínima. O Flamengo não perdeu nesse ano ainda. Mas se a gente levar em conta que o Cruzeiro jogou a Libertadores, a diferença, né? A diferença é gigante, né? Então é bacana. O pessoal não destaca isso, mas aqui a gente tem esse cuidado de ressaltar isso. O aproveitamento de 82% no ano é uma coisa sensacional. Como a gente tem respeito a todas as equipes que a gente está falando, né? Acho que o contexto tem que ser diferente.